Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. A conversa de hoje é sobre o foro privilegiado. Esse instrumento legal garante a mais de 45 mil autoridades brasileiras o direito de serem julgadas apenas por tribunais superiores. Mas uma emenda constitucional em votação no Congresso Nacional pode limitar o foro privilegiado apenas aos presidentes dos três poderes da República. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor de Direito Público da Universidade de Brasília, Marcelo Neves, e também o presidente da Comissão de Legislação Anticorrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, Antônio Rodrigo Machado. Sejam bem-vindos ao nosso programa dessa noite. Antes de começar a entrevista, vamos ver uma reportagem sobre o foro privilegiado. A Lava Jato pôs sob suspeita mais do que os envolvidos na maior operação de investigação de corrupção da história do país. Também, o Instituto do Foro Privilegiado passou a ser visto como culpado, no caso pela impunidade. Mas será que o fato de somente serem julgadas por tribunais superiores livra da justiça as autoridades? Para ajudar a responder a pergunta, a Fundação Getúlio Vargas analisou mais de 400 ações penais no Supremo Tribunal Federal. O estudo mostrou que 68% delas prescreveram ou caíram para instâncias inferiores depois que a autoridade deixou o cargo e, em consequência, perdeu o foro privilegiado. A população não vê o tratamento diferenciado com bons olhos. Uma pesquisa recente do Datafolha mostra que 70% dos eleitores querem que as autoridades sejam submetidas à justiça da mesma forma que o cidadão comum. Hoje, mais de 45 mil pessoas têm foro privilegiado em todo o país, segundo um levantamento da Associação dos Juízes Federais. No fim de abril, no entanto, o Senado Federal aprovou em primeiro turno, por 75 votos a favor e nenhum contra, uma emenda constitucional que limita o foro privilegiado aos presidentes dos três poderes da República. Para valer, a emenda precisa ser aprovada em nova votação no plenário da Casa e em mais duas na Câmara, sem sofrer modificações. Mas o foro privilegiado também vai passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal em julgamento previsto para 31 de maio. Doutor Antônio Rodrigues, o senhor que representa a Ordem dos Advogados da OAB aqui do Distrito Federal, tem lidado constantemente com essa questão de foro privilegiado. O senhor que atua na área sabe que muitas pessoas acreditam que o foro privilegiado é a salvação. Na avaliação do senhor, o que serve esse foro privilegiado? Ele é tão importante assim que vem há séculos no Brasil e em outras partes do mundo também? Yolanda, a gente enxerga a questão do foro privilegiado não como maniqueísmo. Nós percebemos que existe um debate hoje muito grande em todo o país, ao redor do tema, mas acreditamos que muitas vezes o investimento é muito forte numa determinada mudança legislativa, numa determinada mudança normativa, sem analisar a priori, de forma mais aprofundada, as consequências dessa modificação, pode não ter o resultado pretendido daqueles que se manifestam favoráveis ao fim do foro privilegiado. Então, hoje é uma carência primeiro de uma proposta que possa ter como consequência uma análise mais eficiente de todas essas ações penais. Nós temos, sim, por um lado, um número de ações muito grande no STF, no STJ, que sequer chegam a julgamento final. E julgamento final eficiente não significa condenação, significa apenas que se chegue ao resultado que seja caracterizado como justiça naquele caso. Então, nós não enxergamos como sendo uma aposta 100% garantida de que vai trazer um retorno positivo. Agora eu vou perguntar para o professor Marcelo Neves, que é um professor de Direito da Universidade de Brasília. O que vem a ser, eu comecei com o doutor Antônio, mas gostaria de saber o que vem a ser foro privilegiado? O foro privilegiado é uma competência dada a determinados tribunais, são tribunais superiores ou tribunais de justiça, para julgar determinadas autoridades. Então, aquele que pratica o crime, na área criminal, ele não será julgado pela competência que os demais cidadãos a que estarão submetidos os demais cidadãos. Vamos conferir o que as pessoas na rua estão pensando sobre essa matéria tão importante?
Os políticos não devem ter foro privilegiados, com certeza. Eles são pessoas comuns, igual a gente. A justiça é para todos. Errou, corrupção, é igual bandido, né? É preso, tem que ser preso. Não tem que ter isso, não. A partir do momento que tá desviando dinheiro, tá roubando. Nós vivemos num mundo de muitas dificuldades e quem está sendo prejudicado são os menores, né? E eles já têm todos os privilégios, não tem necessidade disso aí. Como a lei é para todos, tinha que ser para todos, né? Eles não têm nada de ter foro privilegiado, tem que ser igual para todo mundo. Eles têm que participar pelo mesmo processo que todos nós passamos. A justiça tem que enxergar melhor. Ela é cega para quem ela quer ser. Ele tem que ser julgado como qualquer um cidadão, como todos nós somos. Eu concordo que eles sejam julgados na justiça comum. A lei é para todos. Muitas vezes você vê o exemplo de um pai de família que hoje tem um grande desemprego, ele faz um roubo, alguma coisa nesse sentido, pega 5 anos de prisão, não passa 3 meses, ele está lá julgado. Aqueles que ele já diz que tem poder, tem que pagar, tem que ser julgado fora, entendeu? Ou dentro de onde esteja. Bom, a gente está de volta aí com o nosso programa, depois de ouvir as pessoas criticarem esse Instituto do Foro Privilegiado. E o professor colocava para a gente a questão do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de falar com o doutor Antônio Rodrigues o seguinte. Nós temos na Constituição um artigo que diz que todos têm direitos iguais. Por que essa exceção de foro privilegiado para determinadas autoridades? Primeiro que assim, a gente acabou de ver a população falando, há uma confusão muito grande entre o foro privilegiado, o local onde a autoridade será julgada e uma possível impunidade. A gente precisa diferenciar as coisas. O fato de alguém ser julgado numa instância superior vai mudar apenas os julgadores e o procedimento como aquele processo vai ser tramitado, vai ser julgado. Mas as leis, os direitos de defesa, os direitos da acusação, elas vão ser idênticas. Se o processo penal ele vai correr na primeira instância ou no Tribunal Superior. O Supremo Tribunal Federal, conforme o professor Marcelo acabou de dizer, me causa muita estranheza uma corte responsável pelo debate constitucional no nosso país ter também atribuição penal originária. De fato, isso é algo anacrônico no nosso sistema e, de forma unânime, eu diria que todo mundo jurídico compreende que não é o Supremo Tribunal Federal uma instância que deveria ser responsável pelo julgamento de ações penais. Só que, em detrimento a essa constatação, a gente parte para uma segunda pergunta. Como vamos fazer para que esses políticos, senadores, deputados federais, sejam julgados em igualdade de condições com os demais cidadãos? E aí eu volto a perguntar, é mais fácil um senador, um deputado federal, ele exercer alguma ferramenta de pressão perante um ministro do Tribunal Superior ou perante um juiz de primeira instância? Porque a gente parte do pressuposto de que nós estamos analisando a exceção, que é a Lava Jato. Quando a gente pega o juiz responsável pela Lava Jato na Vara Federal em Curitiba, vamos perguntar aos demais juízes desse país se eles têm a quantidade de assessores, se eles têm a quantidade de estrutura ao seu dispor para fazer esse julgamento. Essa não é a realidade do judiciário brasileiro. Mas se for dada uma missão como foi dada ao doutor Sérgio Moro, certamente o Estado vai dar condições para aquele juiz trabalhe. O Poder Judiciário hoje no Brasil não tem estrutura suficiente para promover, para propiciar aos demais juízes. E essa não é uma posição minha, nem é uma posição da ordem, não. Nós fizemos um debate na OBDF, tem 2 semanas, levamos um juiz federal de uma vara criminal aqui de Brasília, e o juiz federal, ele disse, a nossa realidade é uma realidade que vai propiciar ferramentas de pressão muito maiores perante a primeira instância do que junto aos tribunais superiores. Então, assim, do ponto de vista do fim do foro privilegiado, eu pergunto, um juiz de primeira instância no interior da Bahia, no interior de São Paulo, no interior de Pernambuco, ele está mais sujeito a pressões de deputados federais e de senadores do que ministros de tribunais superiores? É uma pergunta que eu coloco para a nossa reflexão. Vamos deixar que o professor fale sobre essa questão. O juiz lá é mais pressionado ou menos pressionado? Ele tem mais estrutura para enfrentar isso? Eu acho que a questão da influência, é claro, se você toma numa cidade interior, um juiz na primeira instância, ele sofrendo pressão é muito problemático e não tem a visibilidade que o Supremo tem. Mas me parece que
essa desconfiança inicial sobre a pressão política não deve ser um elemento tão considerado, porque, evidentemente, o Supremo também é muito manipulado, até porque a forma de chegar ao Supremo é uma forma que você tem que beijar a mão de Sarney antigamente, de Renan. Se não beijasse, não chegava no Supremo. Então, essa estrutura do Supremo cria muita dependência política, entendeu? Então, esse tipo de situação também é problemática. Então, eu não diria que necessariamente o juiz singular teria essa dificuldade. O doutor Antônio vai falar para a gente sobre a questão da sobrecarga dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também a posição dele em relação ao que cabe, o que deve caber ao Supremo. Por exemplo, na ação penal relacionada ao mensalão, nós vimos o quê? Houve uma estrutura em prol do relator, do ministro Joaquim Barbosa, de juízes que foram convocados para fazer toda a instrução penal das diversas ações penais que existiram no STF. Então, nesse ponto aí, a gente fala sobre estrutura. Como eu disse anteriormente, não agrada aos olhos do mundo jurídico, da OAB também não, o estabelecimento do foro privilegiado em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores. Mas a pergunta é, qual é a alternativa a isso? É a simples levar apenas as ações penais desses crimes para as primeiras instâncias? Do ponto de vista da defesa, tem uma grande vantagem, que é o fato, alguém que está sendo acusado de um crime, se ele puder se defender em primeira instância, em segunda instância, e ainda ter os recursos especial e extraordinário para o Tribunal Superior, para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, isso é muito interessante, isso é bom do ponto de vista da defesa. Nos tribunais superiores, o julgamento em ação originária é uma única instância. Então, ao contrário do estado da arte hoje, se nós tivéssemos hoje, no caso da Lava Jato, para o ministro Fachin, uma estrutura de dezenas de juízes convocados apenas para fazer análise desse processo na Lava Jato, nós poderíamos ter uma eficiência em termos de tramitação muito maior. Então, assim, o simples fato dos ministros não estarem ambientados, não terem tempo para fazer a instrução processual, poderia ser resolvida com apenas mais estrutura. Quando os senadores, todos eles votam por unanimidade na questão do fim do foro privilegiado, eu pergunto, será que de fato isso é algo que desagrada tanto aos parlamentares ou a visão sobre os assuntos está se modificando e se percebe também que a primeira instância pode vir a ser uma via muito mais benéfica? Lembremos, em termos de composição política do tribunal, dos tribunais, os tribunais regionais, os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais também têm uma composição de natureza política, ainda que em menor número do que os tribunais superiores. No caso dos regionais, as influências políticas locais têm uma ascensão ainda mais forte. Nós ouvimos dois senadores com posições diferentes sobre o tema. Álvaro Dias, representante do Paraná pelo Partido Verde, acha que o foro privilegiado é o paraíso da impunidade. Até 2011, nós tivemos apenas 4 autoridades condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, 68% das ações prescreveram. E nós tivemos, das ações julgadas, menos de 1% de condenação. Isso significa o quê? Que o foro privilegiado é o paraíso da impunidade. E é preciso acabar com ele exatamente para que nós possamos ter no país uma nova justiça, que é essa expectativa gerada na esteira da Operação Lava Jato. Então há uma questão de conceito, todos somos iguais perante a lei, mas também há essa questão prática que pressiona o Congresso Nacional. A maioria dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato sequer será julgada, essa maioria. Nós teremos um amargo sabor de impunidade ao final, se não acabarmos com o foro privilegiado, porque políticos sequer serão julgados. Já o senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, nega haver privilégio. Para ele, o termo mais adequado é prerrogativa de foro. Esta figura jurídica não existe. Não existe foro privilegiado. Existe prerrogativa de foro por exercício de função. O que fez a Comissão de Constituição e Justiça, que eu presido? Ela votou um projeto, simplesmente extinguindo
a prerrogativa de foro para todas as autoridades, para todos os agentes públicos brasileiros. Todos perdem o foro. Então nós vamos ter agora, já que se condenava tanto o foro, um ministro do Supremo sendo julgado por um juiz circular. Muita gente vai achar isso estranho. Mas não era o que queriam? A extinção do foro? Bom, nós vimos aí 2 senadores com posições diferentes. Professor, o senador Lobão coloca ele como presidente da CCJ, por onde passou essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, coloca o ministro do Supremo sendo julgado lá na primeira instância. Aparentemente é certo isso, professor? Veja bem, experiência do direito comparado, existe isso, quer dizer, a possibilidade de prática de crime comum. Então, praticando um crime comum, vai haver aquele tribunal, aquele juiz competente para julgar. Então, se nós considerarmos o direito comparado, não haveria problema. A questão é, no Brasil nós temos uma sociedade muito hierárquica. E essa estrutura hierárquica da sociedade, um presidente do Supremo, ele se acha realmente que está acima do bem Deus. E do mal, então, né? A lei diz que é igual para todos, né? Todos devem estar sujeitos, tem que estar sujeito à mesma lei. Mas as autoridades, elas acham, como o professor colocou aí, elas se julgam superiores, né? Elas querem ter todas as regalias, o tratamento. Eu acredito que falta muito republicanismo ainda na nossa jovem democracia. Nós temos uma Constituição que restabeleceu o regime democrático no país ainda muito recente. E as instituições ainda estão vivenciando esse amadurecimento diante do regime democrático. Então, isso que o professor falou, eu concordo em gênero, número e grau. As autoridades públicas brasileiras, e principalmente quando se trata de poder judiciário, ainda anda com o braço dado à monarquia. Nós percebemos nos espaços do Poder Judiciário. Você vai ao Palácio de Justiça, você vai ao Palácio X, o Palácio Y. Então, dentro dessa conjuntura ainda monárquica, aristocrática, o foro privilegiado pode ter também a conotação da intocabilidade. Só que a gente precisa, como eu disse no início do nosso debate aqui, fazer a análise maniqueísta, a gente vai observar apenas a parte negativa do foro privilegiado. Mas tratar os desiguais desigualmente é também a aplicação do princípio da igualdade. E quando eu falo desiguais, não é porque um ministro do Superior Tribunal, ou um deputado federal, ou um deputado estadual, ele esteja acima dos demais cidadãos em termos de privilégios pessoais. Mas ele não pode ser encarado como um simples cidadão quando tem a responsabilidade de lidar com a representatividade de toda a sociedade. Mas aí eu pergunto, diante da Lava Jato, diante digamos assim, da explicitação de tantos acordos, de tantos conchavos políticos que resultaram no sistema político atual que nós temos, numa distância de representatividade tão grande, eu não posso julgar o cidadão que quer o fim dessa coisa que a gente chama de foro privilegiado, porque ele não quer mais privilégios. Porque o cidadão que vive com salário mínimo no nosso país, quando ele observa um deputado federal, um deputado estadual, um senador que recebe um salário enorme, além das suas verbas de gabinete também monstruosas, com a liberação de emendas, com a possibilidade de manusear tanto recurso público e diante desse cenário de alta complexidade nos esquemas de corrupção, ele fica indignado e ele quer, com base nessa raiva, nessa indignação, todo e qualquer fim de todo e qualquer benefício que venha a ser otorgado às autoridades públicas. Só que a gente, quando vai se debruçar profundamente sobre o fim de um instituto como esse, nós precisamos pensar em como esse fim vai se dar, qual será o novo modelo que vai ser implementado e quais as consequências desse novo modelo. Isso é tarefa da academia, isso é tarefa da Ordem dos Advogados do Brasil, isso é tarefa da sociedade civil organizada. Então, sim, teremos o fim do foro privilegiado. Agora, como? Como será esse fim? Quais serão as novas estruturas? Quais serão os novos elementos para análise e julgamento dos crimes desses políticos? São perguntas que ficam no ar. Nós não temos resposta ainda. O Congresso está se debruçando sobre isso, está votando, o Senado está votando, a Câmara vai votar, mas eu acho que a gente precisa estar atento, preparado para enfrentar novos problemas, porque nós teremos novos problemas.
E não serão poucos. E não serão poucos. Lembrando que quando se trata de foro privilegiado, a gente está falando aqui muito de políticos, né? Até porque a gente vive um momento de criminalização da política, uma parte racional e outra parte irracional. Mas o foro privilegiado, ele também abarca juízes, procuradores, promotores, ministros, embargadores. Então, não é só o fim, e como disse o senador Edson Lobão, apenas para a classe política, mas outras castas dentro do Estado que tinham essa prerrogativa, mesmo sem ter uma grande justificativa de representatividade. Mas a gente tem que lembrar que essa matéria que tramita no Senado, ela vai tramitar e ter uma longa caminhada pela Câmara dos Deputados, onde o quórum lá são 308 deputados para votar, a favor ou contra, né? Então precisa de um quórum mínimo de 308 deputados para ser aprovado. Tem uma comissão técnica que vai promover audiências públicas. Então, quando essa matéria for tramitada na Câmara, muita coisa vai acontecer, muitas mudanças serão feitas. A preocupação do doutor Antônio... Poderão acontecer, né? Com certeza acontecerão. Elas não serão... O Senado tem 81 senadores para 513 deputados, então o quórum é muito diferente. Se me permite, Orlando. Claro. Primeiro falando de números, né? Primeiro que tentar identificar como vai ser a tramitação dessa proposta de emenda constitucional na Câmara é algo bastante difícil na atual conjuntura. Primeiro que a Câmara muda os seus procedimentos a cada dia a depender do interesse da votação, da matéria. Então, eu não sei se a Câmara vai ter, de fato, como pediu aqui o professor Marcelo, essa abertura para a discussão do foro privilegiado, ou vai fazer tal qual o Senado vai votar de imediato isso daí. Eu gostaria muito que nós tivéssemos um amplo debate. Mas eu acho que vai ter. Eu conheço a Câmara há 30 anos. Muito mais do que eu. Então eu sei que lá não será fácil a aprovação de uma proposta nos termos que ela veio do Senado. Dificilmente essa proposta será aprovada nos termos que ela está posta. Muitas coisas acontecerão. Certamente vocês serão convidados para participar de debates, de audiências públicas que serão promovidas na Câmara. Eu espero. Mas voltando a falar sobre números, eu vou colocar aqui 2 dados, um para cada lado, né? Subentendendo que nossa função aqui é mais suscitar o debate e a reflexão da população, das pessoas que estão nos assistindo aqui, do que de fato de demarcar um posicionamento. Por exemplo, uma pesquisa recente de um grupo de pesquisa de política criminal aqui de Brasília, coordenado pelo professor Bruno Amaral Machado, fez uma análise de todos os processos que tramitavam na Justiça Federal no ano de 2012 acerca de delitos de lavagem de dinheiro e corrupção, de uma forma mais geral, mas especificamente dos tipos penais relacionados à corrupção e lavagem de dinheiro. Se verificou o tempo de tramitação de inquérito e o resultado de ação penal. Apenas para ilustrar, um estado pequeno da federação, que tem um número de órgãos federais bastante relevante em termos proporcionais, que é o estado de Roraima. Apenas 2,7% dos inquéritos policiais relacionados a delitos de corrupção, 2,7%, resultaram em denúncia. Apenas 2,7% de todos aqueles problemas que poderiam ser analisados na condição de ilícito de corrupção foram transformados em denúncia. O que significa isso? Significa que, na primeira instância, os delitos de corrupção, mesmo com baixa complexidade pela ausência de autoridades com foro privilegiado, a eficiência do inquérito policial, da investigação policial no Brasil é questionável. Isso em primeira instância. Por outro lado, devemos analisar ainda dentro dessa mesma perspectiva que quando se trata de políticos, a tramitação no Supremo Tribunal Federal também não enche os olhos, pelo seguinte aspecto. Quando é proposta uma ação penal, a média para análise de recebimento dessa ação penal pelo Supremo Tribunal Federal é de mais de 530 dias. Quando, na primeira instância, um juiz, para receber uma ação penal, professor Marcelo, demoraria algo em torno de 1 semana, de 2 semanas. Então, eu coloquei aqui números da primeira instância para a nossa reflexão, que são números negativos para aqueles que são partidários do fim do foro privilegiado, e coloquei também números do Supremo Tribunal Federal, que vai contrariar aqueles que se manifestam em sentido favorável à manutenção do foro privilegiado. O que eu posso dizer é, nós precisamos rever a atual estrutura, precisamos. Para a advocacia, por exemplo,
O Supremo Tribunal Federal não favorece uma boa atuação dos advogados. São poucos ministros, a capacidade de recebimento por parte dos advogados que querem defender os interesses do seu cliente é baixíssima. Há uma dificuldade em termos de estrutura, da burocracia própria mesmo do Supremo Tribunal Federal. E também dificulta na medida em que você não tem outra instância recursal, né? Quando o processo está lá no Supremo, você só tem o Supremo, né? O Tribunal Superior. Dificulta isso porque você não tem um duplo grau de jurisdição, né? No entanto, você sabe que tudo aquilo que foi julgado no Supremo Tribunal Federal vai ser definitivo. Ao contrário do que muitos pensam, Yolanda, a advocacia, ela não parte do pressuposto que a demora por si só seja algo positivo. Eu, como advogado, por exemplo, eu gostaria de entrar num caso, saber quando é que vai ter o julgamento, investir toda a minha energia para aquele julgamento, para produzir toda a prova que seja melhor, que seja mais benéfica ao meu cliente e que tenha um resultado que seja definitivo. Só que muitas vezes o processo ele fica parado nos gabinetes, na estrutura interna do Poder Judiciário e, ao fim e ao cabo, querem culpar a defesa por aquele processo demorar tanto. Então, acho que, como eu disse logo no início do nosso debate, o nosso problema de estrutura dentro do Poder Judiciário é gritante, é grave. Muito mais do que as normas, muito mais do que a estrutura legislativa definida para esse julgamento. Agora, a gente nota também que muitos casos em que há a prerrogativa do foro privilegiado caducam antes de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é em decorrência da quantidade de processos? Quantidade de processos e ausência de estrutura para isso. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem em suas mãos, na condição de relator ou na condição de julgador, seja numa turma, seja no próprio plenário, as questões jurídicas mais importantes, mais relevantes do nosso país. O professor Marcelo pode falar, inclusive, muito melhor sobre o tema, da necessidade que nós temos da liberação da carga de trabalho desses magistrados para a definição de temas constitucionais bastante relevantes. Não é isso, professor? Sim, é claro. O Supremo decide sobre questões de constitucionalidade, temas relevantes, como a questão das cotas, a questão de anencefalia, questões de relações homoafetivas, relações também da própria Petrobras, quer dizer, são temas de alta relevância que o Supremo teve que decidir, a questão indígena, de terras indígenas. Então, toda essa competência, que é uma competência que tem repercussão, em grande parte, essa competência é erga omnes. O que é erga omnes é contra todos, é para todos, não é específica para um caso. E o Supremo, nessa dimensão de tribunal constitucional, que em parte ele é, na função constitucional, ele está sendo prejudicado por esse excesso de casos de demandas referentes ao crime dos políticos, dos magistrados. Então, isso tem um efeito muito negativo no exercício daquela que deveria ser a sua função principal. Então, mesmo se não conseguirmos transformar o Supremo no Tribunal Constitucional, se isso não é possível, pelo menos reduzir essa dimensão que tem a ver com os fatos a serem analisados em matéria criminal. Então, se a gente consegue isso, seria positivo. Se uma primeira instância, jogar para a primeira instância, ou criar uma vara especial em Brasília, como alguns defendem, ou uma turma especial do STJ com a habilidade, com a competência para essa matéria, a discussão está aberta. Agora, me parece que, da forma que está, também não dá para continuar. Está entendendo? Pelo menos nesse contexto histórico atual, se mostra muito difícil que tenhamos julgamentos de maneira adequada. O próprio mensalão que se falou aqui foi muito problemático. Aquela coisa foi feita de forma muito atécnica, sem os cuidados do direito penal, das garantias. Muitas vezes os votos eram muito fracos na sua elaboração. Os bons penalistas apontaram para falhas na elaboração, na fundamentação. E, doutor, nós estamos chegando ao final do programa. Eu daria 15 segundos para eu fazer as considerações finais sobre a posição. Deve terminar o foro privilegiado ou deve continuar? Eu diria que a questão básica não é a transformação de texto constitucional no Brasil, é a aplicação da Constituição. Historicamente, nós fazemos transformações constitucionais, mas depois não aplicamos bem a Constituição. Então, para mim, o mais importante não é a emenda como texto, é o que vai ocorrer com a emenda, o que vai ser efetivo. Esse é o ponto mais importante. Doutor Antônio Rodrigo. A pergunta não é o fim ou continuidade do foro privilegiado.
A pergunta é qual o caminho que nós vamos seguir a partir de agora? Entendo e compreendo a indignação da sociedade, porque os políticos deram razão para essa indignação ser latente, ser bem explicitada, mas eu quero saber qual a estrutura que nós vamos ter para que o Poder Judiciário possa julgar de forma eficiente todos os crimes cometidos contra a administração pública. Bom, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer aos nossos dois convidados e o Diálogo Brasil termina aqui.